Seja bem-vindo ao Geração Raiz Podcast. Aqui você encontra um espaço onde conversamos com grandes empresários e líderes do setor, trazendo histórias inspiradoras e desafios do mundo dos negócios. Quero agradecer o apoio de Estradeiro e Giaro, que fazem parte como apoiadores na realização deste sonho. Eu sou James Gisoldi. Ao meu lado tem um grande amigo, companheiro de grande jornada. Hoje até passou ali um Grecinho 2000 no cabelo, né? Cleiton Salles, tudo bem com você, Tudo Cleiton? ótimo, James, tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigado aí. É natural, Mas viu? eu gostei desse topete aí, viu? Hoje tá diferente, hein? Obrigado, valeu. Que bom. Tá entusiasmado para esse podcast? Hoje é diferenciado o negócio. Estou muito contente, muito entusiasmado. E quem estiver assistindo já fica aí até o final, porque vai vir muito conteúdo. Que bom, que bom. Também quero apresentar o meu filho, Vinícius Gisoldi. Como diz o ditado, um fruto não cai longe da árvore. Tá aí o meu fruto. Tudo bem, Vi? Olá, pessoal, tudo ótimo. E hoje mais feliz ainda e mais entusiasmado porque eu estou ao lado de uma pessoa que meu pai tem admiração enorme e uma inspiração grande para mim e para minha vida pessoal e profissional também. Então, muito obrigado, viu? Agradecendo desde já. Que bom, que bom. Muito bom. Nosso convidado de hoje já foi engraxate, vendedor de picolé, um leitor assíduo, se tornou um escritor de primeira, com vários livros publicados, já vendeu mais de 500 mil de cópias. Tem o título impecável, foi ouvidor da ONU, é conselheiro da Fundação Napoleão Hill dos Estados Unidos. É um líder inspirador, um homem que influencia as pessoas a serem pessoas melhores como seres humanos. Vendedor de oportunidades, o mestre, presidente do Mastermind, Jamil Albuquerque, meu queridíssimo amigo. Seja bem-vindo, Jamil. Muito obrigado, muito obrigado. Tem uma máxima que diz assim, que a vida é a arte dos encontros, apesar de haverem tantos desencontros pela vida. E nós estamos aqui hoje, nesta longa estrada da vida, nós estamos há quase um quarto de século juntos, eu e você. Porque você relembrou quando fez o treinamento em 2002 lá no Blackstream, e nós nunca nos separamos, sempre estivemos andando juntos, nos observando, eu sempre acompanhando a tua empresa, você fez vários cursos juntos depois da nossa fundação, e agora está junto a você e seus dois filhos aqui, a terceira geração de uma empresa que começou lá, pequena, foi se mantendo, foi ficando em pé no teste do tempo, que é o maior dos juízes, é o maior dos inquisidores, é o tempo. Então o estradeiro vem se mantendo em pé no teste do tempo. E os chineses, que nós estávamos falando aqui da China, os chineses é um povo bastante peculiar, é importante a gente observar uma civilização, o que está por trás dela, quando ela está sendo muito forte. Aliás, qualquer coisa que fique forte, é importante a gente observar o que o sustenta. E os chineses dizem o seguinte, que se uma coisa acontece uma vez, ela pode ser um acaso. Se acontece 2 vezes, pode ser uma coincidência. Mas se acontecer 3 vezes, ela com certeza vai permanecer, porque aí vira um hábito. Então, a terceira geração significa que ela já entrou no movimento, no motor contínuo do tempo. A engrenagem já está rodando. O homem, a mulher, o filho, a população do planeta aumentou. Ele está no 3. O 3 é o número do movimento. Então, a Estradeiro já está na terceira geração. Nós já estamos aí caminhando já para a terceira década juntos, né? Entrega muita idade. Mas que bom que a gente tem esse tempo, né? A idade é boa. Mas gerações é o tema do nosso podcast, Jamil. E eu queria trazer uma pergunta especial para você, que a gente faz para todos os nossos convidados especiais aqui. Para dar uma apimentada aqui. O que é geração raiz para Jamil?
Para o Jamil e para qualquer pessoa, raiz é a base, é o fundamento. É verdadeiramente o que sustenta tudo. Então, a etimologia, a alma da palavra é aquilo que o sustenta. Talvez um dia esta geração nova que nós estamos aí olhando como frágil possa olhar a própria geração dela como uma geração raiz. Então, ela é aquilo que o sustenta. Mas, como você foi específico para o Jamil, a geração raiz é quem pegou toda essa transição do século XX. Porque o século XX é um século muito peculiar. O ser humano, de ética escrita, a Bíblia é o livro mais antigo em termos de registro ético, de estrutura, corpo de conhecimento protegido pela humanidade, é o mais antigo de todos. O restante tudo é fragmentado, mas a Bíblia é consolidada. Tem em torno de 12 mil anos de história. Depois de Cristo, quem começou lá 2000 anos atrás, cada século ele começava andando a pé, terminava andando a pé. Andando de biga, terminava andando de biga, os poderosos. Quando chegou ali por volta de 1600, então nós estamos falando de 16 séculos, lá na Hungria, na cidade de Kux, colocaram mais 2 rodas na carroça, virou 4 rodas, por isso Kux, carroça, coach, carro, né? Vem da palavra Kux, na Hungria. Bom, começou andando de carroça, 1600, terminou andando de carroça. 1700 começou andando de carroça, terminou andando de carroça. 1800 começou andando de carroça, terminou andando de carroça. 1900, idem. Século XX, começamos andando de carroça e terminamos andando de ônibus espacial. Começamos nos comunicando no grito e terminamos o século XX falando com um telefone celular no meio do Oceano Atlântico. Então, geração raiz para nós, eu sou de uma época que não tinha água dentro de casa, não tinha luz elétrica. Então, eu peguei essa transição, eu tenho aí 10, 11, 12 anos a mais que você. Você pegou já com um pouco mais urbano, até pegou isso, mas pegou uma super transição. Televisão, telefone, você já pegou a época da dificuldade do telefone. Quem tinha um telefone em casa era um evento, era um fato, era um diferencial muito grande. Era um patrimônio. Era um patrimônio. Então, e terminamos hoje, pessoas têm 3, 4 telefones. Uma mesma pessoa tem 3, 4 telefones, 3, 4 aparelhos, não é nem até números, às vezes coloca mais que um número no próprio aparelho. Então, o geração raiz, para mim, é quem suportou toda essa transição e está com condição de lidar com isso. Porque lidar com mudanças é muito desafiante, é muito estressante, tira da zona de conforto. Então, nós somos uma geração que passamos por tudo isso e estamos nos adaptando às novas gerações. Resiliência. Essa resiliência, essa capacidade de resistir todas as pressões e ainda sair inteiro e voltar ao estado natural. Saber conviver com o novo sem jamais perder de vista de onde nós saímos. Jamil, esse espírito jovem, você falou de idade, de geração, de tempo, né? Fez aqui uma simbologia para nos apresentar o que significa geração raiz para você. Mas o que te move como ser humano? Ao longo de sua trajetória, quais foram as maiores fontes de alimento para a sua alma, para chegar aonde você está hoje? Boa pergunta. Essa pergunta é aquelas perguntas que dá um livro, né? Porque é tão profunda, é uma tese filosófica. Hoje na mesa, tem muitos livros, né? O que me move no espírito é assim, eu sou cristão e eu aprendi a ler na Bíblia. A minha mãe estudou 2 anos de escola só, mas naquela época era muito comum estudar 1 ano, 2 anos, nossos pais estudavam isso. Era né? a base. Era a base, aprendi a ler. E ela tornou-se evangélica lá na década de 50. Quando ser evangélico no Brasil era um problemão, era um desafio gigante. E aí ela continuou lendo na Bíblia. E ela fazia o culto no lar, que é algo muito profundo. O culto no lar consistia em nós lermos a Bíblia e ela comentar.
E aí, eu curioso, ela foi me ensinando a ler na Bíblia. Então, eu tenho até hoje, a minha fonte é a Bíblia. É um livro de filosofia, é um livro de liderança e é um livro que te manualiza com a conexão com a eternidade. Porque quando a gente olha a vida, aqui, a matéria e a espiritualidade, a eternidade, isso aqui é tão grande, tão grande, tão grande, que qualquer desafio que tem aqui fica miúdo, fica pequeno. Então, tu enfrenta tudo isso aqui, porque o que vem aqui na perspectiva do tempo fica gigante. Então, isso é que me move. Qualquer dificuldade, eu olho para a dificuldade, eu sei que eu vou dar conta. Eu sei que eu vou lidar com ela. Mas na hora que está passando pelo vale, é ruim demais dar conta. Mas o vale também te ensina. A fé é uma guia fenomenal. Aquele texto maravilhoso do Salmo 23, que diz: eu te guiarei pelos vales profundos, eu te acompanharei. Não, quando você lê aquilo, você diz... Você desmonta. Que venha qualquer inimigo que você sabe que você vai enfrentar. E é Qualquer atual até hoje, adversário. né? Porque a palavra se renova pela eternidade, né? A Bíblia Sagrada tem algo assim, você pode ler ela com um olhar raso e vai entender. Ela é tão profunda que uma pessoa semiletrada lê e a entende. E quando você olha com o olhar de pesquisador, com o olhar do mestrado, você começa a ver as chaves cósmicas que tem dentro dela nas entrelinhas. E aí sim o domínio vai aumentando, porque conforme você vai compreendendo, você vai subindo a compreensão e vai tendo muito mais domínio de si mesmo, do que vai acontecendo. Então, o que me move espiritualmente, a minha alma, é essa possibilidade da vida continuar e deixar um legado aqui. Deixar um legado. O que é um legado? É como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui. Porque um dia não estaremos mais aqui, um dia não pisaremos mais nas mesmas calçadas que nós pisamos, não caminharemos pelas mesmas ruas, não estaremos diante dos mesmos lugares, nem numa roda de conversa como essa aqui, né? Cleiton do céu, hoje vai ser o dia, hein? Ô, James, prepara, eu tô falando que vai ser um podcast diferente, com muita profundidade, muita espiritualidade, filosofia também, né? Vamos sair daqui bem amadurecidos Muito, por muito. ter um ser humano diferenciado, hein? Demais. E nós Eu não falei do Cleiton também, né? Porque eu e o Cleiton também já estamos juntos já tem, há décadas e décadas. já tem quase 20 anos. Quase 20 anos. Porque é assim, James, Vinícius, as meninas que estão aqui também, né? A Amanda, o Lucas que está lá. É assim, a superficialidade, ela não tem um valor, ela só dá sensação, ela não tem um valor intrínseco por si só. Eu costumo dizer, não me interessa a superficialidade, porque o que é superficial, ele sai muito rápido. Né? Por isso, raiz. Essa raiz, né? Às vezes a pessoa procura nas folhas aquilo que está no tronco, aquilo que está na raiz, né? Mas não está lá, não tem folhas, né? Então, o andar juntos, né? O lamber um saco de sal, como a gente diz, né? Porque se você lambe um saco de sal, demora, né? E se demora, você conhece, porque o tempo revela todas as verdades. Então, eu não sou companheiro de uma viagem. Está pegando a estrada, né? O estradeiro, né? Eu não sou companheiro de uma viagem. Adorei. Vamos pegar esse corte. Eu sou companheiro, eu gosto de ser companheiro de um destino. Boa, legal. Que é mais longo. Que é a filosofia da estradeira. A parceria contínua. A parceria. Família que você precisa longe de casa também. É isso mesmo. É mais que uma viagem, é um destino. E, Jamil, aprofundando aqui um pouco mais, você vai falar bastante ainda sobre legado aqui pra gente, mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás. O James começou te apresentando aqui como um líder que é hoje, mas que já passou, né, por vários aí. Inclusive já foi em Engraxate e vendeu picolé. Uhum. O que fez você dar essa virada de chave, assim, romper, né? Porque a gente imagina que um engraxate e uma pessoa que vende picolé tem uma certa escassez, né?
E como que foi para virar essa chave, romper essa barreira? Eu, inclusive, sou um bom engraxate. Oh. Eu engraxo meus sapatos. Eu vi. Eu já É a primeira observei coisa isso que eu também. percebi. Eu É geração raiz. Eu engraxo meus sapatos, tal, gosto de ilustrar os meus sapatos. E engraxei muito tempo sapato e era o melhor engraxate da cidade. Era o melhor da cidade. Tinha poucos. Que isso é importante também, né? Quando a gente faz qualquer coisa, fazer bem feito. E vendia picolé. Quando chegamos, nós saímos do oeste do estado de Santa Catarina, fomos para o litoral, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, na época, tinha 9 mil habitantes quando eu cheguei. Era um lugarejo, né? E engraxava sapato, vendia picolé para o seu Adalto e engraxava sapato na rodoviária. Então, eu me destacava por fazer bem feito. Como eu era letrado por causa da Bíblia, isso te dá uma facilidade, né? Então, a minha mãe foi fundadora, foi a primeira crente da Assembleia de Deus de Monte Carlo. A primeira, ela fundou. Hoje é um campo, como eles chamam, na igreja, na estrutura católica se chama uma diocese, né? A catedral é um campo, que são 14 igrejas que ela fundou. Uma mulher com nome de biblioteca lá na cidade e tal, que fundou, porque ela ensinava as pessoas a lerem para poder ler a Bíblia. Nossa. Então, esse letrado, assim, me dava uma boa conversa, facilitava na comunicação. Então, como eu era crente, aliás, como eu sou até hoje, tá? Você não podia ler, não tinha acesso à televisão em casa, era proibido por causa da religião, não podia jogar futebol, porque entendia-se naquela época que isso era pecado, não podia ir na praia, a não ser para vender, né, para trabalhar, né? Aí podia. Tinha aquelas restrições da casa de oração, da igreja, Assembleia de Deus. E hoje é bem mais facilitado. Bem mais facilitado, uma compreensão muito maior, né? E eu continuo da Assembleia de Deus até hoje, 60 anos depois, nasci e continuo. Mas tinha aquela limitação, e aquela limitação, meu hobby era a leitura. Então, chegava o final de semana, não tinha TV dentro de casa, e quando você não tem o que fazer, os dias são longos. Tudo que você... Porque tempo é velocidade, é isso? Você vai daqui a... Percepção de tempo muda. É só velocidade, né? Você vai daqui a São Paulo a 200 por hora, você demora 1h30. Você vai daqui a São Paulo a 100 por hora, você vai levar 3 horas. Então, o tempo é velocidade, é quantidade de atividade, né? Que você vai ter para fazer. Então, os finais de semana eram mais longos, era ir na igreja e ficar em casa, Então, eu gostava de pegar livros para ler na biblioteca pública. E, ao pegar livros na biblioteca pública, tinha uma biblioteca de bairro lá, que era uma biblioteca de cidade pequena, já é pequena. Biblioteca de bairro é menor ainda, né? Tinha meia dúzia de livros ali. Num quartinho. Simbólico. Era uma salinha de uma casinha de madeira, lá do outro lado era, não sei o que era ali. O nome era muito chique, mas a quantidade de livros era ali. E eu fui, li todos aqueles livros, aí cheguei, tinha lá um livro, 2 livros, volume 1, volume 2, o livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Então, eu peguei esse livro mudou a minha concepção de vida, a minha percepção de vida, meu jeito de olhar a vida. Quantos anos, Jamil? Eu tinha 14 anos. 14 anos, E aí a minha cabeça fez isso aqui, né? Então, é possível, porque... Fez um download. Exato. Aquilo que a gente fala no Mastermind. O que o Mastermind faz pelas pessoas? Ele tira a tampa da cabeça das pessoas, faz a pessoa enxergar, destrava a pessoa, faz a pessoa enxergar os seus sonhos, faz a pessoa perceber que ela tem condições, que ela tem uma força interior poderosa, ela consegue ver isso. E foi isso que o livro me deu, e eu tornei-me um discípulo de Napoleão Hill, a ponto de... E aí, daquele engraxate... A distância é muito grande, né? Eu andei por 3 continentes da Terra, 38 países, professor da Universidade da Califórnia, ouvidor da ONU. A gente já teve situações assim de tamanho planeta, palestras na Irlanda, na França, em Portugal, nos Estados Unidos. Isso me distancia daquele engraxate. Mas aquele engraxate continua dentro de mim, que é a raiz.
Você não que pode se lindo, hein? perder. Jamil, e aproveitando que você falou dessas andanças tuas, de conhecer esses países, essas pessoas, qual o maior líder que você teve a oportunidade de entrevistar, de trocar ideia, bater um papo agradável, e o que você aprendeu com ele? Rapaz, eu já jantei com o rei. Essa foi um dos momentos muito marcantes da minha vida. Eu jantei com o rei e a rainha máxima da Holanda. E a pergunta O sempre... Mastermind. Ah, né? a pergunta que você me faz, o que se conversa na mesa de um rei? O que se... Você se prepara É. para falar com o rei. Como é que você puxa uma prosa? Como né? que chegou lá, né? Como que foi lá? Tem tudo isso, né? Como é que você senta na mesa de um rei e o que você conversa na mesa de um rei? Então, essa foi a pergunta bem específica, essa foi a maior experiência minha com um dos maiores líderes, porque a Holanda é 222 vezes menor que o Brasil. Nossa. Se o Brasil tivesse 222 estados, cada estado seria do tamanho da Holanda. Olha o tamanho em termos de país. No entanto, das 100 maiores empresas do planeta, 5 são holandesas. Caramba. Olha a capacidade empreendedora desse país, desse reino. A Philips fatura no mundo mais do que a própria Holanda, que é uma empresa holandesa. Então, é um reino muito forte. Essa família real, eles têm muito patrimônio no planeta. Entre elas, em Ribeirão Preto, eles compraram uma fazenda muito grande em Ribeirão Preto, que na época teve um empresário chamado Roberto Marinho, que comprou grandes terras no interior de São Paulo, e aí, para valorizar suas terras, ele fez uma novela em Ribeirão Preto chamada O Rei do Gado. Lembra? Adorava Dessa novela? O pessoal fala que eu sou noveleiro, mas essa foi Uma sucessão enorme, né? Então, aquela novela valorizou muito e ele vendeu para a família real as terras, a Água da Serra, fazendo Água da Serra da família real. Quando o príncipe William foi investido na realeza, o que é investido, para a gente entender essa linguagem das monarquias, né? Investidura é quando o rei passa a coroa para a próxima geração antes de morrer. Entendi. Então, esse processo chama-se investidura e não sucessão. Então, ele foi investido na realeza e ele foi andar pelo mundo conhecer as suas propriedades, né? E aí ele vem aqui e eu, na época, era secretário da Casa Civil de Ribeirão Preto, porque nós estamos falando para o mundo, mas nós estamos em Ribeirão Preto nesse momento aqui, né? E aí eu fui receber em nome do município o rei, e depois disso depois disso então teve um jantar para muitas pessoas e nós participamos desse jantar. Então, quando você senta na mesa, é uma situação que aí tem toda aquela liturgia, eu sabia que não se orientam lá, mas eu já tinha lido isso antes um pouco, né, pesquisado. Você não pode sentar antes do rei, você tem que esperar. Primeiro é a rainha que senta, depois é o rei que senta, e depois os convidados que sentam. Então, tem toda uma liturgia desenhada. E aí, como é que fica? Qual é a pergunta? O que se fala? Aí eu lembrei de Platão, que um discípulo de Platão, ele ia encontrar um homem muito importante e perguntou para Platão, o que eu falo para ser interessante? O que eu converso com esse homem para poder ser uma pessoa interessante? E aí o Platão disse, pergunte quem é ele além das posses dele. Quem é você além do que você tem no bolso, além do que você tem, né, no patrimônio? E aí, bom, essa pergunta eu falei, bom, o que eu vou perguntar agora ao rei? Aí eu perguntei a ele, puxa, a conversa vem, você tem que ocupar espaços nessas situações, né? Aí eu perguntei para o monarca, qual o maior problema da Holanda, além das enchentes, além das águas? Porque isso para eles
Eles enfrentam isso há milênios, quase. Milênios não, porque quando eles chegaram ali foi por volta de 1160, 1180, quando eles chegaram ali naquele baixão, que ali é o maior baixão da Europa, né? Aquilo tudo era um alagadiço, e eles é que foram fazendo aqueles Já lidam, já aquelas lidam com drenagens e tal, né? Aham. Que quando eles vieram para o norte, lá em Pernambuco, eles fizeram todas aquelas drenagens lá em Recife, né? Eles aplicaram a mesma metodologia, eles iam transformar ali Recife, aquela região do Pernambuco, numa nova Roterdã, numa nova... Que experiência fantástica, hein? São muitas histórias, né, Jamil? Aí ele ficou falando, aí deu tempo de jantar sem falar muito, né? Porque essa... Você acertou o gatilho que ele precisava para dar continuidade. E quando a pessoa fala sobre si mesma, ela gosta de falar. A pessoa gosta de falar sobre as experiências, sobre as suas vivências. E agora falando um pouco das experiências do Jamil. E eu queria saber de você, toda essa trajetória na vida acadêmica, você identificou alguma coisa nessa transição entre gerações durante a sua vida acadêmica que você tenha percebido que talvez seria um problema e isso se concretizou? Nós estamos vivendo aí uma geração, né, um momento em que, desde a geração Baby Boomer, que eles ficaram dando nomes para as gerações, né? Até essa geração Z, nós estamos na primeira vez da história em que todas essas gerações estão trabalhando juntos. Isso. Nós estamos juntos. A Letícia tem quantos anos? 26. Amanda tem quanto? 26. Né? Não pergunta a minha idade, não. Eu tenho 19. São a geração, não é mais a Z, né? Uma geração que está aí já com outra pegada, porque nasceu no século passado, né? Já somos do século passado. Mas quem nasceu dentro desse século tem algo que é um pouco desafiante, que já nasceu com as coisas muito prontas. E isso é muito delicado. Você identificou isso lá atrás, nessa transição? O Peter Drucker, que é um visionário, ele identificou isso já por volta da década de 80. Ele já anteviu, ao final da década de 80, ali, início da década de 90, que ele escreveu um livro chamado Sociedade do Conhecimento, a Sociedade Pós-Industrial. E ele via que haveria uma ganha, porque a ciência vinha acelerando. Nós estamos agora no momento dessa artificialidade das criações mecânicas, né? Porque não existe inteligência artificial. Né? Isso é uma expressão que se cunhou e se coloca aí no mercado. Né? Existe inteligência. Né? O certo mesmo para se falar é você mecanizar as coisas. E a mecanização, a metodologia, os procedimentos é feito através de uma inteligência que é artificial, mas programada. Ela não faz por si só. Toda a inteligência é orgânica. Porque, do jeito que está se falando, parece que é algo sobrenatural que vem e que está tomando conta das coisas. Isso não é verdade. Né? Agora, como isso facilitou muito a vida de todo mundo, quando se tem tudo muito fácil, você não tem a experiência da luta. Né? E quando não se tem a experiência da batalha, pode criar seres humanos frágeis. Então, isso é um desafio, mas isso não é o fim. Isso pode ser o começo de um novo tempo. Então, o que você acha que falta nessa nova geração é os desafios, são os obstáculos. Exatamente. E como superar esse grande obstáculo invisível que talvez eles não percebam? O único caminho é a educação. É trazer a educação para a conscientização. Que já se viu, né? Já se percebeu que alguns passos foram longos. Por exemplo, se deu agora um passo atrás aí, que os celulares não podem dentro da sala de aula. Né? Já foi um passo interessante. Já vai se começar. Toda a revolução ela vai a pontos muito profundos para depois encontrar um ponto de equilíbrio. Primeiro tem que gerar o desconforto. Se ela vai e vem. Quem viveu na década de 60,
os nossos pais, eles também acharam que o mundo ia acabar, porque lá o desafio era a droga, né? Era a liberdade, era a chegada a chegada da pílula. Se pensou que a promiscuidade ia tomar conta do planeta, ia AIDS botar. também, né? Aí já vem lá na década de 80. Né? Boa, chegou a peste branca, que vai matar Todo mundo, né? todo mundo. Nós vamos fechar a década com 100 milhões de seres humanos mortos. Não se concretizou. O medo é uma ferramenta que se prega muito para poder dominar. Né? Então, para poder voltar atrás, nós temos que conscientizar as gerações. Porque quando a geração se conscientiza, basta ver você, basta ver a nova geração da Estradeiro, basta ver algumas famílias que estão trazendo, vem cá, olha aqui, o caminho é outro. E a educação, ela tem um viés muito forte familiar, porque a escola não é a educação, é a escolarização. Que bom Então, você falar sobre isso, Não né? se pode delegar, né? Porque você traz, a educação está baseada em valores, está baseado em princípios consolidados, em procedimentos. Eu me lembro que a minha mãe dizia, a mesa vai na praça. Aquilo que está na mesa está na praça. Né? Se você tem essa consciência aqui, quando você chega na escola, você vai lá para a escola para receber informações e transformar isso em conhecimento. Para que o conhecimento é quando você acessa a informação a qualquer momento. E aí você traduz isso na vida prática. Então, o caminho, embora não seja rápido, que na história humana não existe o fast food, ele é possível de corrigir. Você citou algumas coisas muito interessantes aqui. Você falou sobre escola, você falou sobre religião, e você falou sobre educação, principalmente. Tem um livro muito interessante que está aqui, que é o Mais Esperto que o Diabo. Proposital, ele tá em cima da mesa. E é um dos que eu mais admiro a história, desse misticismo que fala-se sobre o diabo e sobre a alienação. E você me citou também na sua fala anteriormente o medo. Você acredita que talvez a geração atual seja mais alienada que a geração raiz? É uma pergunta interessante. Né? Falei pra você que o fruto é bom. Já. Falei pra você. É assim, Vinícius, aquela máxima que a gente já conhece bastante, né, desde lá do passado, é pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas fazem tempos difíceis, né? Então, é o ciclo. Essa geração, nós estamos aí numa situação um pouco dramática, porque é a primeira vez na história humana que nós temos uma geração que sabe menos que a geração anterior. Porque falta a pesquisa. Nós estamos numa fase em que nós não estamos reconhecendo a letra das pessoas. Você não vê as pessoas escreverem. É verdade. E aqui tem algo interessante. Ó, você vai fazer ali vamos nós 4 aqui, né? Deve ter a câmera está mais aberta aqui, né? Para todo mundo fazer. Faz assim, ó. Assim, ó. Se você vai digitar um A no teclado, qual É só assim. Digita um B. Também. Eu faço assim. Ó. Tá, então tá bom. Tá bom, então faz assim. Você faz assim. Também, olha lá. Ó. Tá, ok. Tem uns que faz assim. Né? Ou faz assim, né? Assim dá certo. Assim também. dá certo. Assim, Faz o A, isso. Agora faz o B. Vai lá. Aqui não, A, B. A, B. Aqui. Ele tá O C. Faz o C. Datilografia. Faz o C. Faz o D. Ó. É tudo igual, né? Entendeu? Agora faz o seguinte, de novo a mão aqui no ar. Vai, de novo a mão no ar. Faz o A em letra cursiva aí. Agora o B. O B. Agora faz o C. Agora faz o C aqui. C. Não, você sabe fazer um C? Claro que sei. Então faz. Você é geração raiz, não sabe? Eu sei fazer. Você é geração Olha raiz. esse bonitinho aqui, ó. Faz o D. Quantos movimentos diferentes você fez com a mão? Isso tem a ver com o cérebro. Isso tem a ver com as sinapses cerebrais. A pessoa que fica só fazendo aqui é o Twitter.
O Twitter é o passarinho. Como é que se vicia o passarinho? Ele vai lá, ele dá um clique, cai uma sementinha, é isso? Ele come. Aí ele volta, o que é que ele faz? Ele vai lá, dá outro clique, não cai a sementinha. Ele dá outro clique, aí cai a sementinha. Aí depois ele vai lá, dá 2 cliques, não cai a sementinha. Ele dá mais um clique, cai a sementinha. Daqui a pouco ele está dando 15 clicadas para cair uma sementinha. Inclusive, É o vício. esses joguinhos aí que viciaram todo mundo vêm desse princípio também. Claro, né? por isso que o Elon Musk comprou o Twitter e mudou o nome. Para tirar o nome. Para tirar o nome. Ele comprou mesmo o banco de dados e tirar o nome, que ele detestava o nome, ele sabia o princípio do vício, né? Não queria alienar a humanidade. Então, assim, tudo que vem para o bem também é utilizado para o mal. Tudo que vale para o mal também vale para o bem. Né? É o ritmo hipnótico. Exatamente. Tudo isso vale. Por exemplo, quando você vê cultos para o mal, você vê que as pessoas se organizam, vão e fazem todo um... Não é assim? A gente que vai fazer o bem faz uma oração rapidinho, 3, 4 palavras, tal, porque o bem é tão abundante que a gente faz de qualquer jeito. É natural. A gente faz de qualquer maneira. Mas vale aquilo para o bem. Então, tudo que está aqui à disposição no planeta vale para o bem e para o mal. No livro Mais Esperto que o Diabo, ele diz que existe o ritmo hipnótico que te leva para o mal, mas existe o hábito hipnótico para o bem também, é que você fica criador da sua realidade. Porque a palavra diabo quer dizer aquele que divide. Nós associamos diabo com Lúcifer. E o diabo é uma característica de Lúcifer, o ato da divisão. O demônio. Demo é povo. Democracia. Demografia. Né? Demografia. Demografia é o desenho do povo. Como ele é filósofo, sabe toda a etimologia, todas as palavras. Então, democracia, cracia é governo do povo. Demônio é confusão no meio do povo. Confusão no meio do povo. Quando você escreveu esse livro, qual época foi, Jamil? O livro A Arte de Lidar com Pessoas? Não, A Mais Esperto que o Diabo é de Napoleão Hill. Esse é de Napoleão Hill. Esse livro ele escreveu em 1937. E ficou adormecido, ficou guardado lá e só foi editado agora em 2011. Ele foi proibido, né? Porque na época deve ter sido um choque para a geração, né? Ele não foi proibido por uma instituição externa. O que aconteceu? Ele escreveu e ele era presbiteriano, a esposa presbiteriana. O sogro era presidente do presbitério, era como se fosse um bispo, assim, para a gente entender na estrutura católica. Se ele lançasse um livro com esse nome, ia escandalizar os irmãos da igreja, né? Se fosse na igreja católica, ia ser excomungado. Excomungado, exatamente. Falando que está fazendo uma entrevista com o diabo. Pô, afinal de contas, é uma entrevista com o diabo, né? Então, ele deixou guardado. A filha dele não quis lançar também, né? Porque ela pegou. E aí quem encontrou foi o neto. E aí lançou, né? Lançou em 2011. E o livro explodiu. E até hoje tem muita procura sobre ele, né? Só no Brasil, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão só no Brasil. Ô Jamil, e me fala uma coisa. A gente continuando nesse assunto de ritmo hipnótico, né, de alienação. E tem muita gente que se pega dessa forma, né, nessa alienação, e mesmo sendo pessoas estudadas, às vezes não conseguem romper, né? Teve um estudo, fez uma faculdade, fez várias coisas, e mesmo assim ainda não consegue sair de uma situação de escassez. Como que precisa ser feito para romper essa barreira aí? Porque o difícil não é ter atitude mental positiva. Isso não é difícil. Difícil é enfrentar a atitude mental negativa. Difícil é enfrentar os pensamentos negativos que vão invadindo a gente. E a gente entra, às vezes, uma mágoa de alguém, que alguém fez alguma coisa para a gente fica com aquilo dentro da cabeça, um rompimento
um relacionamento, um rompimento de uma sociedade, um rompimento de né, algo que um pai fez, uma mãe fez, um irmão fez, um amigo fez, aquilo fica, e a pessoa vai se alimentando aquilo, e isso é que é difícil, é fazer esse enfrentamento. Porque pensar coisas boas é mais fácil. Hoje vai ser um dia bom, tudo na minha vida dá certo, Deus sempre me ouve. Eu falo, isso é bonito, é bom de falar. E aí, eu saio, me dá uma energizada. Daqui a pouco vem um pensamento negativo. Pum! Como é que tu faz para dar essa... Para manter isso, fazer esse enfrentamento. Esse é um desafio. Tem alguma relação com os medos? Está diretamente ligado aos medos. Esses medos sempre vieram lá da infância. Algum medo raiz lá, que vem lá da infância, que é o medo... Às vezes você sofreu um trauma de abandono, né? Você teve algum tipo de abandono, não necessariamente foi deixado, um abandono que os pais não puderam te dar atenção, você se sente abandonado, uma traição, às vezes de ver acontecer dentro da família, que é uma dor dolorida muito forte, às vezes uma traição de uma promessa de um pai que prometeu algo e não cumpriu, e pensa que aquilo não tem nenhum efeito para o filho, e o filho se sente traído e carrega aquela dor, porque ninguém sabe como é que acontece a coisa dentro de cada um, que cada um conta uma história para si mesmo, né? Então, às vezes, essas dores vão refletindo lá na frente, que formam-se aquelas crenças raízes, né? Essas crenças raízes, as crenças mães, essas crenças e que vão te limitar ao longo da tua vida. Agora, também dá para mudar isso. E para mudar, como enfrentar isso? Repetição, repetição, repetição. Por isso que é importante a oração. O que o Frei Gilson está fazendo na madrugada? Você é católico, né? Sou católico. O que o Frei Gilson está fazendo na madrugada? Maravilhoso. E ele pegou a nova agora. Como eu nunca fui católico, eu tenho um pouquinho de dificuldade em entender a liturgia católica. Mas eu tenho assistido as lives dele, né? Ele pegou o terço, 4 da manhã, e ele pegou o novo terço, que João Paulo II acrescentou mais... Acrescentou mais um terço, é o rosário, né? Agora é o rosário? O rosário é a junção dos 4, eles chamam de... me fugiu o nome agora, são os 4 terços, né? 4... eu sei que tem mais um ainda. Ele pegou o novo, e aí ele reza. Então, quando você repete o Pai Nosso, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, aquilo vai te dando na tua alma, vai fazendo assim, ó, você vai olhando. Eu tenho agora, meu irmão me deu um pendrive, 30 minutos de Pai Nosso. Então, ele fica 30 minutos. Então, eu estou no carro, eu coloco ali, fico 30 minutos ouvindo o Pai Nosso. E dessas 30 minutos, várias vezes, sei lá, 5, 10, 15 minutos talvez, eu vou repetindo em voz alta também junto. Às vezes eu não repito, mas só o fato de estar ouvindo, você está alimentando isso, né? Então a repetição de qualquer coisa te torna mais forte. Né? É uma forma de fazer enfrentamento. Sim, sim. E mesmo as pessoas mais bem-sucedidas, que têm uma mentalidade já forte, elas estão suscetíveis a esse ritmo hipnótico, né? Tanto para o bem quanto para o mal. E como que a gente pode se fortalecer, se blindar disso? Tem alguma forma? Assim, uma coisa que a vida me deu foi sentar na mesa de algumas pessoas grandes com a bênção de Deus. Conversamos aqui e já sentei na mesa de alguns bilionários, não foram poucos. Vários bilionários. A primeira coisa que fica muito claro é que os bilionários são pessoas comuns como nós. Não tem nenhuma diferença. Eles têm os mesmos medos, as mesmas angústias. Né? O que os diferencia é que eles atingiram uma categoria de bilionário e quando se atinge essa categoria, qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, eles podem comprar. É isso que os diferencia. Agora, eles também têm reveses. Eu, recentemente, sentei com um bilionário que investiu em várias áreas e nada deu certo. E daqui a pouco ele já, se você começa a investe, daqui a pouco nada dá certo, também... Gera um medo. Gera uma ansiedade. Então, também tem frio na barriga.
Né? Agora, quem está lá na base, aqui, que você falou, essa crença limitante, qual é o problema? Assim, a raiz de tudo é a crença do merecimento. Eu mereço isso. A hora que vence isso, aí eu mereço isso. Eu mereço, hein? Eu mereço. Mereço estar aqui nessa mesa. Nessa mesa. Meu Deus. Eu mereço estar ao lado de vocês também. E pronto. Bom, Esse e processo de merecimento é E muito nós bom. também merecemos que vocês aí, da audiência, nos sigam nas redes sociais. Não é mesmo, Jamil? É o merecimento. E merece, porque é uma história. Estradeira é uma história muito profunda. Sabe, foram as estradas que mudaram o mundo. O que mudou o mundo foram as estradas. Os árabes contribuíram com a humanidade, 4 grandes civilizações contribuíram com a humanidade. Os árabes, que ensinaram a engenharia. Os judeus, que guardaram o conhecimento. Os gregos, que trouxeram o critério para o pensamento, que é a filosofia. E os romanos, que trouxeram as estradas. Olha, Porque aí ele começou a ligar, né? Se construiu a logística, você escoa a riqueza, as estradas. Então, por que os romanos ficaram um império de 1000 anos? Por causa das estradas. A frase, todas as estradas levam a Roma. Porque dali, tudo saía dali, né? Então eu tô bem, pai. Ó, Vinícius Romano Gisódio. É, Cuidando da estradeira. cuidando da estradeira. Você estagiário também. Nas- Estagiário também. nasceu para ser grande. E agora no Geração Raiz Podcast, né, É Cleiton? isso aí. Com boas pessoas, boas influências, que nós saímos daqui totalmente energizados a cada episódio. Porque a gente sempre tem um mastermind muito forte aqui perto da gente. Opa, cria, e essa mente grande que vai formando, esse somatório, essa aliança de mentes, e energiza muito o ser humano. E nós somos o resultado das pessoas que nós convivemos, né? Jamil, pegando esse gancho aí, você é um homem de muitas conquistas, né? E qual o principal medo do Jamil? Eu já me fiz muitas vezes essa pergunta. Eu já enfrentei muitos medos meus, em alguns momentos bastante focados. Lá atrás, porque cada fase da vida vai tendo... Uma situação diferente. É, porque o Gurdjieff dizia que nós temos 42 níveis de consciência. Então, um inimigo que tu vence aqui, né, na Bíblia está escrito: enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Enfrente o teu inimigo e ele vai fugir de você. Enfrente o teu medo, ele vai fugir de você. Olhe o medo nos olhos e ele foge de você. Esse medo aqui que foge de você, é que quando você está aqui, ele aparece de novo, mais fortalecido, porque ele já te observou lá embaixo, ele vê de cima, ele vê do geral. Então você enfrenta. Pode perceber que um medo que às vezes você enfrentou aqui, você vai enfrentar lá. Um dia eu senti medo de sentar numa mesa onde tivesse uma menina bonita. Passou-se décadas e décadas, eu senti frio na barriga na hora de sentar na mesa com o rei. O medo é o mesmo, a situação é que mudou. Entendi. Você vai enfrentando. Mas agora sempre tem aquele medo raiz. E esse medo raiz que eu enfrentei na minha vida, que eu fui percebendo, foi exatamente o que eu citei aqui, que é o merecimento. Porque vim de situações de família, de vulnerabilidade social, com muitas tragédias familiares, foram daquelas tragédias, daquelas que a gente, assim, se aprofundar nas tragédias de família, ela está entre as grandes. Pobreza muito grande, 11 irmãos. Ser pobre com 11 irmãos, tudo é escasso, né? Tudo é pouco. O pão é contado, a roupa é contada, o local é contado, tudo é muito escasso. O que eu tive que trabalhar? O merecimento. Você tem que trabalhar isso, vai enfrentando. Então, esses enfrentamentos. Quando você tem o merecimento, que é a raiz, tu enfrenta o medo, que é o medo da consequência, que é o medo da grandeza. E aí vem o outro medo da grandeza, que é o medo de se expor ao ridículo, de ser ridicularizado. Você vai fazer isso, vai ficar ridículo. São os medos, mas a raiz está aqui.
E nós estamos falando do tronco, nós estamos falando das folhas. Tem que ir olhando onde você vai estar. Então, como eu fiz muito trabalho de autoconhecimento, esse processo, eu quando chego em frente, eu reconheço. Então, o inimigo eu já conheço, sei seu nome, residência e endereço. Aí fica mais fácil. Né? Se não é surpreendido por ele. Quando ele aparece, meu amigo, Você não gostou bata na dessa? porta. Nome e o endereço. Enfrento ele. Tem Vou gravar, CPF, hein? Vou RG, gravar tá isso. tudo ali já. É truco, porra. Aí Pode agora... pedir até 6. O medo vai Não, embora. agora vai embora, embora, vai vai embora. embora. Já é ganhar o jogo já na largada. agora. Enfrenta ele na hora, porque ele vem e te fixa no olho. Mas você tem que estar preparado. A flecha vem. Não existe poder absoluto. Nem os monarcas têm poder absoluto. E quanto mais alto na pirâmide social, mais forte vem essa flecha. Porque é rarefeito, né? Você vai ficando aqui, você vai ficando mais exposto e espaço menor. Aham. Por isso que a gente vê gente tão grande caindo. Quando é que nós íamos imaginar um dia que o Wake ia levar uma pancada daquela? O homem era o poderoso do país, não era? Né? Talvez retome, porque quem já foi sabe o caminho de volta. Aí ele já está né? voltando. E já encontrou inimigos. Já. Você viu que o Ometo, vocês viram? Não sei se vocês chegaram a ver. O Ometo, o Rubem Ometo, vocês já sabem quem é. Nós aqui sabemos muito bem. A região, o país inteiro e o mundo. O mundo sabe, né? Mas, eventualmente, se você que está nos assistindo não sabe, o Rubem Ometo é o dono da Cosan e é verdadeiramente o sheik do etanol. Lá eles têm o sheik do petróleo, nós temos aqui no Brasil o sheik do etanol. É o homem que ele está verdadeiramente entre os mais ricos do país. Mas é muito discreto, muito na dele. Mas algo me chamou a atenção. Ele foi com um podcast e fez um enfrentamento, um desafio em público, faz 2 semanas atrás, ao Wake. Ele disse, eu conheço todos os cientistas que estão lá com o Wake e não vão dar conta da supercana. Olha só. Foi um confronto direto. Isso é chamar para briga, não é isso? Chamou pra rinha. É chamar para rinha. Então, ou seja, ele está... Conhecimento de causa, né? Porque Com conhecimento de causa. tem alguém que entende desse negócio, não tem o que falar. Então, o Wake está voltando, já encontrou o inimigo, porque você sempre vai ter o inimigo. Porque a vida é definida pelo inimigo. A vida é definida sempre por quem você enfrenta. É o algoz é que te define. É o Batman sem o... Sem o Coringa não é nada. Não é isso? Exatamente. E quanto maior o inimigo, maior é o opositor ali. Né? O cristianismo sem o diabo, o que seria? Não é isso? Nós somos cristãos porque nós temos que enfrentar o diabo, enfrentamos todo dia, é um desafio danado. Então, o vilão é que define o teu tamanho. Ô, Jamil, Mas só quero pegar nós temos Vai que ser lá, mais vai. louco que o Batman, pra falar a verdade. Porque a expressão aqui é matar um leão por dia já não funciona mais. O leão já virou gatinho hoje, né? Então... Ô, Jamil, e no livro As 17 Leis do Triunfo, né? É um livro que você escreveu. Olha, tá em cima da mesa. Coisa linda, né? E é um livro que você escreveu com base nesse aqui, certo? É uma releitura. E você tem muita profundidade, tem muito estudo dentro disso aí, dentro dessas leis do êxito. Dessas 17, qual você acredita que seja a principal ali para qualquer pessoa? É assim, as 17 formam um conjunto justo e perfeito. Mas se você disser a principal, fica um pouquinho desafiador, mas dá para escolher. Mas se você der a liberdade de falar 3, fica melhor. Então você pode Então, a escolher. principal, sem sombra de dúvida, mas não, tem que ser uma. Uma é o objetivo principal bem definido. Qualquer pessoa que seja objetivada, ela é muito mais forte. Ela sabe para onde é que está indo, tem direção, ela vai e tal. Então, toda pessoa que tem um objetivo, é isso aqui, ela tem muito mais energia. Qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. É só nós vemos o ex-presidente nosso lá, você usou a expressão que o nosso amigo Valmor Figueiredo, que tu conhece, usava muito mais louco que o Batman. Né? Quando a gente olhava o Bolsonaro, a gente dizia, ele é mais louco que o Batman. Né?
Mas ele colocou na cabeça que ele ia ser presidente e foi presidente da República. Ninguém jamais vai retirar da história do Brasil, e nem da biografia dele, que o 38º presidente do Brasil foi Jair Bolsonaro. É isso? Então, isso é o objetivo. Segundo, aí, já que você deu a liberdade, é aliança, mastermind. Sabe criar um mastermind, sabe mentes em harmonia, sabe criar alianças. Porque com quem nós nos aliançamos define muito quem nós vamos ser. Define muito o nosso tamanho, define muito onde nós vamos chegar. Então, quem é a nossa assembleia de vozes, quais são as vozes que nós escutamos, quem são nossos conselheiros, isso define muito. E terceiro é fazer mais que o combinado. Né? Fazer mais que o... As pessoas comuns fazem o combinado. Os campeões fazem mais. A que eu mais gosto é essa. Confesso aqui que eu sempre falo para um colaborador quando está entrando na Estradeiro ou agora na Giaro, que é a nossa nova empresa também. Mandar um abraço a todos os nossos colaboradores, que são nossos apoiadores para realizar esse sonho, que fazer mais que o combinado é essencial. Hoje você tem que ter pessoas com diversos tipos de situações para poder atender às necessidades das empresas. Mas é uma das leis que eu mais gosto. Ela é assim o que faz qualquer pessoa se destacar. O que faz mais que o combinado, ela se destaca. Eu tenho um restaurante aqui em Ribeirão e um dia eu perguntei a história para ele. Eu falei, o Queixo, qual é a tua história? Ele falou, eu saí lá da roça, aí me convidaram para ir ser assador na beira de uma estrada. Aquilo, para mim, já foi o paraíso, sair lá da roça para ir, né? Tinha comida todo dia. E aí ele assava e cumprimentava todo mundo. Ele estava no paraíso, ele tinha saído lá do... Né? Aí um cara passava lá de mês em mês e via aquilo, ele atendendo, assando, feliz, falou, escuta, vamos montar um restaurante em Ribeirão Preto. Ele estava lá, lá no Pontal de Paranapanema, lá nos Cafundó. Uma vida sofrida. Uma vida super sofrida. Tem que ser abençoada, né? E aí ele disse, como é que eu vou ser? Não tenho dinheiro, segundo ele. Ele disse, não, eu te dou uma participação de 30%. Valeu. Depois ele vem, outro paraíso. Aí é que ele estava mais feliz. Chegou uma hora que o proprietário falou assim, vou te dar, você vai comprar mais 20%. Passou mais um tempo, eu vou te vender. Não tem dinheiro, você me paga como puder. Hoje ele tem 3, 4 restaurantes, propriedade em Ribeirão Preto. O que fez dele sair lá daquela vida sofrida? Fazer mais que o combinado. Que você chega lá, o assador, é fogo. A gente compreende que está ali concentrado. Mas ele fazia tudo aquilo e ainda dava um sorriso, chamava as pessoas pelo nome. Sabia servir. E tem gente que reclama, né? Não estou sendo pago para isso. Aí ele vai ser sempre miúdo. Mas a questão de fazer mais que o combinado, no caso dos empresários que eu vejo, não é você querer tirar vantagem do colaborador, é você enxergar que aquela pessoa está fazendo aquilo sem você falar nada. É isso que é gratificante. Pô, eu não pedi para ele fazer isso, mas ele foi e me entregou um resultado muito melhor do que a gente havia esperado ou até combinado. Então, isso é igual credit card, não tem preço. É verdade. E se o empresário não enxerga, o mercado enxerga, não é? O mercado enxerga. O mercado enxerga e absorve isso aí. E para crescer, Jamil, muitas vezes é muito dolorido. Né? O crescimento ele é dolorido. Sempre. E até que ponto a dor ajuda uma pessoa? Porque às vezes ela também pode sentir muito isso e sucumbir, ou não. Vocês lembram quando eram criança que doía os ossos? Sim. Dava cãibra, né? O osso, dava osso. Engraçado, hoje você não vê mais as crianças fazendo isso, né? Viu? Porque toma muito a alimentação mudou. Remédio. Mas tem a dor no osso ainda. O osso está crescendo, ele dói. Dói, crescendo. Mas também naquela época a gente comia o que tinha, né? não tinha o que comer. A mãe tinha que. É isso aí que não existia esse negócio e não gosto, não é isso? Come uma apanha. Tinha danoninho, né? Fala isso, hoje tem muitas pessoas que não acreditam. Porque a produção era pouco. Havia muito medo da gente não conseguir produzir alimento suficiente. A gente falava, olha,
na década de 70, quando eu entrei na escola, era uma pregação tenebrosa, dizer, olha, a população cresce em PG, progressão geométrica, a produção de alimento em PA, progressão aritmética. No meio da década de 80, as curvas vão se encontrar, e aí a população não para e a alimentação vai ser pouca. Final da década de 80 não vai ter comida para alimentar toda a população do mundo. Era uma pregação, né, de desesperança, né? Até hoje, né? Aparece algum fato aí, já... E isso foi vencido. Então, produzir alimento era desafiante, né? Graças a Deus e à ciência se venceu isso. Se consegue produzir ao agronegócio, né? Se consegue produzir em escala. Hoje a gente consegue produzir comida para toda a população da Terra, né? Mas a gente fala que teve que passar por um processo de dor também. De dor também. Estava falando. De dor. Então, porque as guerras, a escassez gera desconforto para o ser humano se mover também. Então, crescer dói. Dói no próprio corpo. Sim. Crescer empresarialmente, primeiro a prosperidade começa na mente. Napoleão Hill ensinou a gente muito. Primeiro, ela tem que nascer aqui para se consolidar aqui, para ela poder consolidar dentro, porque não é um problema de bolso, é um problema de mente. Aquele filme, Até que a Sorte os Separe, lembra daquele filme? É a história real de um lixeiro londrino, lá de Londres, que ganhou 50 milhões de libras na loteria, isso dá em torno de 350 milhões de reais. Em 5 anos, ele voltou a ser lixeiro novamente. Então, o problema não é bolso, o problema não é dinheiro. O problema é a mente, né? Então, para crescer, a pessoa precisa enfrentar seus medos. Quando ele compreende na vida que a regra da vida é ser maior que o problema... Jamil, você falou uma coisa bem interessante agora, né? Eu quero dar uma instigadinha um pouco mais. Você inspirou várias pessoas e é um nato formador de talentos, né? Talentos é a palavra-chave para o Jamil. O que você vê que é possível ser melhorado de oportunidades para essa geração que está vindo aí agora? Eu sei que você falou algumas coisas que é uma geração que ainda tem que aprender muito, mas quais as oportunidades para um jovem que está vendo você falar agora? Aonde que ele pode chegar? O que que ele tem que pensar? Quais os caminhos que ele tem que percorrer? A mudança do planeta, ela vai para a tecnologia. Então, todo jovem, ele terá que olhar essa indústria, porque essa é uma indústria que vai gerar ainda muito emprego, muito trabalho, muita demanda, de forma aí quase infinita, da mesma maneira que foi lá no início do século trabalhar com automóvel, porque tinha um desdobramento muito grande do crescimento nesta área. Vocês são dessa área, são dessa época. Então, a nova geração tem tudo isso que está pronto, mais a nova indústria, que é a tecnologia. Então, ele tem oportunidades que já existem e muito mais oportunidades que estão surgindo. Porque a mecanização, que é fazer igual as mesmas coisas, isso as máquinas estão fazendo já, conseguindo fazer para nós. O sonho da humanidade é nós conseguirmos chegar a um momento em que a gente consiga trabalhar 4 horas por dia, descansar o restante, desfrutar mais da vida. Se a gente conseguir esse ponto de equilíbrio, mas para conseguir isso nós precisamos erradicar a pobreza. Temos que recuperar a natureza. Nós precisamos realmente criar conceitos de igualdade, de meritocracia, porque nada mais injusto que você tratar igual os diferentes. O modelo de político que se apresentou para o mundo no século XX, o capitalismo, o comunismo, o nazismo, que foram modelos de política. Fascismo foi modelo de política, socialismo foi modelo de política, modelo de gerenciamento.
Comunismo não deu certo pela incompetência. Socialismo, classes iguais. Você não consegue criar classe porque o representante da humanidade não é a classe, é o indivíduo. Então, não deu certo também. O nazismo é uma tragédia. Aquilo foi uma monstruosidade da natureza, né? Mas era um modelo gerencial que um louco quis fazer como um modelo de gerenciamento. O fascismo, né, que vem de feixe, concentração na mão de um só, ditador. Tudo que é de um ditador, a pessoa levanta de manhã com a pá virada, né? Quem vai contra, ele elimina. Não deu certo. Então, o que deu certo? A democracia capitalista. O que nós precisamos fazer agora é estruturar esse capitalismo para que ele seja capitalismo solidário. Distribua, a gente consiga erradicar a pobreza e a gente consiga criar a meritocracia juntos. Então, nós temos várias equalizações para fazer. Uma coisa é certa, até 2050 nós vamos aumentar 2 bilhões de seres humanos na Terra. Nós vamos bater em 10 bilhões. Isso significa oportunidades, porque cabe no planeta 20 bilhões de seres humanos. Você pega o planeta, você faz todos os estudos, cabe 20 bilhões de seres humanos aqui. Nós vamos bater em 10 bilhões até a metade do século. O que significa isso? Significa problemas. Todo problema é o quê? Uma oportunidade disfarçada. Né? O que é empreender? Empreender é resolver problemas. Você pega a síntese do empreendedorismo numa frase só. Empreender é resolver problemas. Tanto que quando surge aí alguma nova solução para algum tipo de problema, ela explode. Ela explode. Uber, né? Pronto. iFood. Que vieram... Que aí tornam-se as empresas ícones, né, que comandam tudo. Né? Cada grande caos traz grandes oportunidades. Então, a nova geração ela tem muitas oportunidades, porque com mais 2 bilhões, 10 bilhões, precisa de roupa, precisa de sapato, precisa de comida, precisa de lazer, precisa de imóveis, precisa de carro, precisa de transporte, né? Porque os carros, cada vez mais nós precisamos melhorar a logística dos carros. Os carros vão voar. Rapaz, dá uma batidinha ali, aqui quando dá uma batidinha a gente encosta, lá dá uma batidinha, o que faz? Desafio grande. Cai no chão, os aviões estão batendo aí, não é isso? E novos modelos. Então, novos modelos de negócios, né? Modelos de negócio, de gestão, né, de cidades até. Como que você enxerga a sociedade num futuro próximo aí, já falando desse crescimento? Gerenciamento de cidades é a minha especialidade. Eu sou professor de gerenciamento de cidades pela Universidade da Califórnia. Também dei aula na FAP, em gerenciamento de cidades. Então, tive experiências públicas em gerenciamento de cidades. O artefato mais belo que a humanidade inventou foram as cidades. Porque o que é a cidade? É um grupo de pessoas onde um cuida do outro. E as empresas, elas surgiram para colaborar no cuidado alheio. Você tem frio, eu fabrico roupa para você. Você tem fome, tem aonde comprar comida. Você tem dor, tem onde comprar remédio. Você está doente, você tem um hospital para o proteger. Então, todo esse processo é um processo de cuidado. Lá no passado, a gente costumava deixar muito claro, quando as civilizações começaram a se organizar, que a fofoca, que a gente via como algo ruim, é, na verdade, um jeito de cuidado, porque eu estou cuidando da vida da filha lá, dali, de lá, eu estou ajudando a cuidar. É um jeito de cuidar, só um jeito de olhar a mesma situação, não é assim? Agora, como todo processo, ele gera problemas. Então, Ribeirão Preto, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, convive com 1 milhão e 200 mil habitantes pelo seu entorno aqui, né? O número de pessoas que passam pelos aeroportos, pelas rodoviárias, pelas rodovias, a gente já tem números, sabe que é uma cidade que convive entre 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil pessoas por dia. Qual é o desafio que ela tem, por exemplo? Ela está com vazios urbanos no centro. Né? Então, revitalizações dos centros é uma dos desafios das cidades grandes, para elas poderem se revitalizarem. Sim. E as conexões
que as cidades pequenas precisam ter. O século XXI vai ser baseado em um novo modelo econômico chamado mesoeconomia. Pouca gente está falando nisso, o teu podcast. É a primeira vez que eu escuto. É a primeira vez que você escuta. Teu podcast está falando de coisas inovadoras, que é a mesoeconomia. Século XX, nós falávamos da macroeconomia e da microeconomia, é isso? Uhum. Então, o que se quis? Quando se tentou o comunismo, se queria fazer todo mundo igual, socialismo, como fazer isso aqui, essa riqueza circular entre todos? Isso é um sonho, afinal de contas, o que adianta você ser rico no meio da favela? Você está sempre em risco, não é isso? Você tem uma mansão no meio da favela, está sempre em risco. O bom é quando você é rico e o teu entorno também é rico. Todo mundo cresce, fica todo mundo bem, facilita para todo mundo. Então, como fazer isso? Né? Sem, vamos tirar dos ricos e dar para os pobres. Não funciona. Não funciona. Então, como fazer isso? É através da mesoeconomia. Nós conseguimos criarmos um modelo de distribuição. Como é que se distribui? Logística. Sempre com a logística. Só se consegue distribuição com logística. E existe riqueza para todo mundo? Existe riqueza para todo mundo, para todos, abundante em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer tempo. A visão de escassez é uma visão de donos do mundo que querem dominar o mundo. Tem gente que gosta, que quer, né? Dominar o mundo. Mas existe muito, porque a natureza se renova. Tem um cientista lá no Rio Grande em Santa Catarina, chamado Luciano Paiva, que ele está trabalhando com os neutrinos. Já ouviu falar em neutrinos? Não. Já ouviu falar nos neutrinos? Que são as partículas subatômicas do Sol. Uhum. Então, as partículas subatômicas do Sol, qual é o nosso problema? Que nós não conseguimos canalizar isso. Ele está canalizando. Esse cientista está canalizando as partículas subatômicas do Sol e transformando isso num biofertilizante. Olha. Onde ele consegue renovar a raiz das plantas sem a planta precisar de mais água, e ela realiza fotossíntese mesmo à noite, e mesmo em épocas de seca ela não precisa de mais água. Fantástico, Barreira de qualquer crença limitante. Nossa Senhora! Florestas que levam 40 anos para ser renovado, e 8 a 10 anos ele vai conseguir fazer uma floresta sair do zero e ir a uma floresta adulta. Então, o que é isso? É a ciência a favor da humanidade. E é Deus agindo, porque Deus manda esses espíritos de escola, de alta estirpe, para clarear. Eu gostei muito de ver você falar Deus agindo, né? E dentro das suas habilidades, Jamil, me permita falar, eu conheço você há algum tempo, né? Nós estamos lá para 23 anos. Acho que até um pouquinho mais, né? Para não revelar a nossa idade. E você é uma pessoa muito presente no dia a dia, aquele contato olho no olho, o aperto de mão, dentro de uma sala, conferencista, dando palestra, treinamentos. E hoje você pega uma internet que está cheio de gurus, vendendo soluções em cursos de uma semana, de 6 horas, de 2 dias, prometendo algo para as pessoas que muitas vezes acabam iludindo essas pessoas de uma maneira a acreditar e entrar. Eu quero saber do Jamil, falando para os nossos ouvintes e os nossos seguidores, o que você pensa desses gurus da internet? Quero ver agora, hein? As perguntas capciosas. Picareta sempre houve em todas as épocas. Sempre houve a picaretagem, sempre houve os pseudos condutores, os adivinhos, sempre houveram. Os próprios, se a gente olhar até a história dos pajés, nós vimos que eles já enganavam as suas próprias tribos. Então, em todas as épocas sempre existiram. O que aconteceu agora é que potencializou,
Porque todo mundo hoje tem um canal de televisão. Quem tem um Facebook, quem tem um Instagram, quem tem um WhatsApp... Até um próprio podcast. É um canal de televisão. Aham. Então, isso potencializou. E alguns, assim, mais de 90% deles, aquele sucesso só cabe dentro da internet. Na vida real, no day after, que a gente chama o fenômeno do day after, o dia depois, você vai ver, cai todos num vazio. Porque eles criam um personagem e os gregos já orientavam. Cuide para o personagem não te engolir. Se o personagem te engolir, você não consegue se livrar dele, não consegue sair dele. Por isso que os gregos tinham tanto cuidado a entregar um personagem para um ator. Eles estudavam os valores do ator. Nós vimos aí pessoas que não conseguiram sair do personagem quando foram para a vida real, não conseguiram andar. Então, é uma pena que isso aconteça, mas a Bíblia diz assim, separe o joio do trigo. Mas ele não diz arranque o joio do trigo. É interessante essa sutil diferença. Porque se você arrancar o joio do meio do trigo, você enfraquece a raiz do trigo. E aí ela não se sustenta, inclusive ela cai e pode até morrer. Então tem que ter a erva daninha. Agora, o que a gente precisa é fazer as perguntas básicas. O que essa pessoa fala, ele faz na vida real, é verdade? Ele cria um cenário. E o que eu tenho pego de pessoas que caíram em vazio aí, que me ligam, olha, o que eu faço agora? Eu fiz tudo direitinho, não deu certo, o que aconteceu? O que aconteceu é que você repetiu algo que você pensou que era só o personagem, e não é o personagem. Então, volta para o fundamento. Que o fundamento sempre dá certo. Básico bem feito. A raiz sempre dá certo, o básico bem feito. Toda empresa, quando faz o básico bem feito, funciona bem. A gente tem uma máxima na nossa fundação, vamos fritar bem o nosso ovo. Um ovo bem frito é um baita alimento, não é um baita prato. Certeza, né? E o ovo tá caro, né? Mas nós não podemos deixar de comprar, não. Tem que comprar o ovo. Tem que ser mais bem feito ainda. Já viu? Meu Deus. Mas em confronto agora com os gurus, tem os líderes. Agora uma pergunta para dar aquela alfinetada. Por que tantos líderes fracassam quando a gente mais precisa deles? Em que áreas? Independente da área. Certo. Líderes políticos, por exemplo, são os mais visíveis, e líderes religiosos são também muito expostos, né? Porque o líder político, a democracia é a melhor que existe, porque você chegou ali, dá para tirar a pessoa, né? Quando 4 anos depois, daqui a 2 anos, a gente pode mudar. Se tira, né? Talvez se tira. Mas tem uma Temos que não sai, E né? não vamos nem falar de líderes do esporte também, da nossa seleção hoje, né? Então, quando você chega, que você fica grande, você é muito exposto. E, às vezes, algumas pessoas até se boicotam. Para sair de cena, ele mesmo se boicota. Às vezes, inconscientemente, para poder sair de cena. Entra os medos, então. Aí entra os medos. Então, você só vai se sustentar, se manter no topo e além do topo, quando você for mantendo pessoas, preparando pessoas, para que você fique lá em cima e você vai para o conselho. É isso que acontece nas empresas. Vocês estão na 3ª geração. Como é que se sustenta isso? É formando pessoas para que você vá... Chega uma hora em que você sai aqui, naturalmente, ela vai se sustentando. Quando o líder enxerga isso e vai preparando, o Jim Collins, ele pesquisou empresas com mais de 100 anos. E aí ele escreveu um livro chamado Empresas Feitas para Durar. Neste livro, ele só estudou essas empresas que ultrapassaram o século. O que ele notou? Que essas empresas não duravam por causa dos seus líderes. Elas duravam por causa da sua filosofia, da sua visão. Então, quando a visão é bem construída, o líder pode até falhar que a visão continua. Mas a visão só é feita pelo líder. Então, é a tese das asas. As asas carregam o pássaro e o pássaro carrega
as asas. Um É o- propósito é. bem O definido. objetivo proposta, principal bem definido, É. aquilo que você tinha falado. Se constrói com um propósito. O líder, quando faz isso, envolve. Os americanos têm uma palavra chamada empowerment, que é o envolvimento de todos em favor do poder, né? Que traduziram para empoderamento e distorcer o sentido, né? É o envolvimento e empoderamento de todos. Então você vai crescendo com todo mundo junto, porque senão ele chega, ele fica sozinho, é o famoso. Agora teve um filme aí lançado, A Branca de Neve, né? Tá atualizadíssimo, hein, Cleiton? Rapaz, é uma enciclopédia, meu amigo. Que isso. Faz É, download a cada 2 Passado, minutos. presente e futuro, tudo num lugar só. Daí vou fazer um corte aqui, porque Branca de Neve, a Branca de Neve não é branca, os anões não são anões, essas coisas aí malucas, né? Mas a ideia central é assim, o líder Branca de Neve, né, que só se sente bem rodeado por anões, esse é um líder que falha. Por que ele é um líder que falha? Porque ele tem medo que os outros cresçam. E como ele tem medo que os outros cresçam, qualquer raio que caia num diâmetro de 100 quilômetros vai pegar na cabeça dele. É verdade. É o prego que se destacou. Exato. Mas ele se destacou, assim, de qualquer maneira, o prego que se destacou vai levar a primeira martelada, né? Mas se ele conseguir trazer bastante para cá, ele se protege. Isso. Né? A não ser que ele decida, não, então eu vou ficar pequeno para poder. Né? Agora, espera aqui, o que eu faço? Eu tenho que trazer todo mundo junto, que é o que vocês fazem lá no Estradeiro. Você investe na nossa fundação há quanto base. tempo? Quanto tempo nós estamos treinando gente na Estradeira? Há 20 e poucos anos. Não, 35 anos. Que a empresa tem, 35 anos. Aham. Já quase... Nós estamos treinando na Estradeira, mas que vocês nos treinam lá há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, desde 2002. Isso, Toda com certeza. turma tem alguém da Estradeiro. Lá. Inclusive nessa agora Nessa tem agora turma. Temos gente um colaborador. Um abraço aí pro Eduardo. Ó. E o Vinícius agora. que Ah, tá- o Vinícius É, o também. teu xará, O ué. Vinícius também. O Eduardo se formou na turma Verdade. anterior, o Vinícius está nessa turma. Tá nessa agora. turma agora. É isso aí. Já E viu? o Vinícius foi o primeiro serviço dele na Estradeira, hein? Os Olha. colaboradores mais antigos. Tá, é? até hoje. Tá até hoje com a gente. Olha que coisa bonita. Isso é a pessoa. gratificante. É gratificante, Com certeza. né? Jamil. E agora o líder. Você acha que ele precisa ser amado, temido ou compreendido? Ele precisa ser Essa é boa, hein, Cleiton? Rapaz de Deus, até eu vou Tá até inspirado, levantar tá os ouvidos assim para inspirado. escutar melhor essa resposta. O líder precisa ser respeitado. Se ele for respeitado, ele sempre vai ser... porque o algoz de hoje é o herói de amanhã. Né? Se você é duro hoje, não existe nenhuma possibilidade de se construir alguma coisa grande se não tiver uma personalidade abrasiva. Porque o líder que não cobra resultado é cúmplice da incompetência. Ele precisa ter essa personalidade mais abrasiva, com mais energia para colocar as coisas em pé. Ainda mais no caso, vou citar Estradeiro, o meu caso e caso de muita gente que nós conhecemos, que saíram lá da base. Uma coisa é você pegar uma empresa com 5.000 pessoas que você fica analisando Excel, dando opinião e a coisa está andando. Eu peguei com 5.000, levei para 10.000. Aí é você engatando o vagão num trem que já está andando bem, não é isso? Aham. Agora, quando você sai lá da base, que você tem que fazer ficar em pé, você tem que fazer a coisa andar, você tem que fazer a fundação, e isso requer uma energia extra, então ele tem que ser respeitado. Agora, a síntese do líder mastermind, a síntese do líder com mente de mestre é o pulso firme e o coração generoso. Lá no Nordeste, eles têm uma fala bonita lá, que eles chamam o líder rapadura. Essa é nova, hein? Ele é doce, mas é duro. E é duro, mas é doce. Entendi. Então, você é duro com Boa o problema. analogia, hein? É duro com o problema, mas é doce com as pessoas. Quero claro, aproveitar e com as pegar pessoas. os líderes da Estradeira, hein? Vou chamar vocês tudo de rapadura a partir de agora. Isso. Você tem que ser firme. Então, o pulso firme tenha comando com habilidade. Que essa é a síntese de um líder com mente de mestre. Comando com habilidade. As pessoas gostam de gente forte.
Porque quem está em volta, ele desfruta da força do líder, ele desfruta do prestígio do líder, ele desfruta das conquistas do líder, e nós precisamos de alguém forte para nos guiar. Você liderar pelo exemplo também, né? Que esse é a base da liderança. Não existe liderança sem exemplo. Agora, o teu tamanho é definido pelas tuas habilidades. Porque se vocês têm o exemplo, aquele micromundo te respeita, porque vê o exemplo. Mas você só amplia aquilo se tiver habilidade. Habilidade de transmitir uma ideia, habilidade de conseguir cooperação, habilidade de conquistar as pessoas. Então, esta habilidade, o líder é uma competência que embaixo dela tem que ter várias outras competências para sustentá-las. Sensacional. Jamil, mas não é, já assim, para completar, não é um... Deixa eu falar, querido. Pelo amor de Deus, você tá com pressa? Não é um concurso de queridinho. Liderança não é um concurso de bem-querer. Eu não preciso ser amado. Não é um concurso de simpatia. É bom você ser querido, porque aí você vai criando em volta de você um bem-estar. Gera compreensão, é muito melhor. Né? Mas você não faz 5 milhões de amigos sem fazer 50 mil inimigos. Com certeza, com certeza. Se você que está assistindo a gente está gostando desse podcast, eu estou adorando, James. Se você está adorando, você imagina. Já aproveito para pedir para você que está assistindo, então, se você estiver gostando, já clica aí, se inscreve no nosso canal e vai lá no nosso Instagram e segue a gente também, @geraçãoraiz.podcast. James, esse episódio está sensacional, não tá? O que você está achando? Tá fantástico, Cleiton. Eu tô, assim, admirado de ser influenciado pelo Jamil. Cara, tem que ter a parte 2 para a gente poder transmitir na íntegra essa entrevista. Eu concordo com você. Vamos fazer uma parte 2? Vamos deixar o Jamil tomar uma aguinha, Fechou. dar uma respirada e voltar daqui uma semana para influenciar nós novamente? Combinado. E você que está nos assistindo, que está nos seguindo, continua seguindo as nossas redes sociais, ative o sininho, Geração Raiz Podcast, que semana que vem Jamil vai continuar esse bate-papo super agradável. Cleide, segura as pontas aí, meu irmão. Tamo junto.